Podemos dizer que ele nasceu dançando. Formado em pedagogia, escolheu a arte e é através da dança que ele vive, chora, sorri e tenta superar os passos da vida que muitas vezes parecem fora do ritmo. Há mais de 30 anos vem encantando plateias do mundo todo. Popularizou e é um dos principais nomes da dança de salão do mundo. A nossa entrevista de hoje é com Carlinhos de Jesus. Carlinhos, quando você começou a dançar e por que o apelido de Fred Astaire de Cavalcante? Olha, eu comecei a dançar, quer dizer, conta minha mãe, já na barriga, né? Ela sentia que eu era muito agitado, eu me mexia muito e tal. Com 4 anos de idade, ela dizia que eu ia para as festas, né? Eles iam para as festas, eu e minha irmã, em vez de ficarmos no quintal brincando com as outras crianças, a gente ficava na sala dançando entre os adultos, que tudo era motivo de festa. Arrastavam uma mesinha do centro, enrolavam um tapete e virava, né, ao som de jamelão, as big bands, Duke Ellington, Glenn Miller, as grandes orquestras da época. Eu ficava dançando com a minha irmã, brigando com a minha irmã, que eu queria dançar, ela não. Então eu forçava uma barra. Mas eu me lembro com 8 anos. 8 anos eu me lembro que eu pulava a janela do meu quarto, esperava meus pais dormirem, e pulava o muro da minha casa, que era muito alto. O problema de sair era fácil, voltar é que era o problema, porque era muito alto. E ia para os clubes sociais do bairro, né? E até ser descoberto eu já tinha dançado 30 minutos, porque eu entrava pelo banheiro, tinha um quintal do lado do clube, que eu passava pelo vasculhante, ia para o salão, e o fiscal, quando percebia, tudo era par, né? Homem, mulher, uma mulher sozinha. Ela tá dançando com quem? Chegava lá, era eu, baixinho, com a cara enfiada entre os seios dela, dançando, né, nos bailes. Quer dizer, essa é a minha história. Eu comecei com essa coisa da dança aí. Conta minha mãe com 4, eu me lembro com 8, e já frequentando todos os bailes e todas as atividades sociais do bairro que meu pai era convidado, eu ia com ele, né? O Fred Astaire foi Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, na época ele fazia uma crônica, ele tinha uma crônica na Verdinha Rio, na última página, tem uma Sérgio Cabral, e ele fez o Fred Astaire brasileiro. Aí na matéria ele fala, né, do Fred Astaire de Cavalcante, porque eu nasci em Cavalcante, né, eu sou de Cavalcante, onde ele também é, né, a família toda é de lá de Cavalcante. E ele apelidou o Fred Astaire de Cavalcante, para mim é uma honra muito grande, né? E ficou o apelido, né, o Fred Astaire. Vindo de quem veio, né, é uma honra, mas eu sou o Carlinhos mesmo, o Carlinhos de Cavalcante, o Carlinhos do Rio de Janeiro. Por que com tanta afinidade com a dança você foi seguir a pedagogia? Eu cresci querendo ser médico. Minha mãe, não, porque você tem que ser médico. Eu vi aqueles filmes da época, que tinham 2 filmes. Eu não vou citar porque vai revelar muito a época, né? Mas, enfim, eram 2 filmes. Brincadeira. Era o Dr. Ben Casey e o Dr. Kildare. O Dr. Kildare era um cara louro, né? Um galã, que era um médico, e o Dr. Ben Casey já era um moreno. Eram 2 histórias, 2 filmes, 2 seriados que passavam sobre médicos e tal. E minha mãe, não, porque você tem que ser médico. Eu queria realmente ser médico. Cresci querendo ser médico, mas faço vestibular para Direito, estudo um período de Direito, mudo o curso para Pedagogia, me formo e acabo dançando. Essa foi a minha trajetória. A pedagogia é muito em função do emprego que eu tinha. Eu trabalhava, eu era funcionário público na época, eu trabalhava numa instituição do governo de amparo ao menor, né, abandonado. Era um educandário, vamos dizer assim, e as menores eram acauteladas, né, pelo juiz menor, até que resolvesse o caso, fizesse uma anamnese, todo um estudo social, psicológico, psiquiátrico, médico, clínico geral, e depois encaminhava, procurava a reconciliação, a reintegração da menor à sociedade ou à família. Eu trabalhava lá, e eu fazia justamente a parte burocrática de levar as menores para o juizado. Eu cuidava de toda a documentação delas. Mas nas horas vagas eu botava um som, tinha um som lá escangalhado, aí eu tirei o som do lado alto, fiz uma vaquinha com os funcionários, consertei o som, botei o som no lugar. Naquela época não tinha controle remoto, você tinha que pegar a escada, apertar o on, descer, né? E era muito alto, porque senão elas quebravam, né? E ficava dançando no pátio sozinho. E elas me chamavam de maluco, esse cara é doido. Eu dançando, uma semana depois já tinham 5, na outra semana 10. Final de, não sei, acho que um mês e pouco, eu estava com 257 menores envolvidas na atividade de dança. Aí dali foi fácil, aí eu comecei a fazer atividade teatral. E isso minimizou muito, tranquilizou muito a questão disciplinar dentro do educandário.
Aí a diretora me tira do serviço burocrático e me transfere para o setor pedagógico na função de recreador. Aí aquilo, né, foi não financeiramente, mas foi uma promoção, vamos dizer assim, funcional. Me tirou de frente do trabalho mais pesado, porque às vezes a gente saía com as menores e o carro era abordado por comparsas e abria a van, a gente mira de arma e as menores fugiam. Era um clima meio tenso. Aí, quando eu fui para o setor pedagógico, eu comecei a desenvolver atividades recreativas, muito atividades lúdicas ligadas a teatro, e a dança e a música. Aí eu digo, pô, eu estava fazendo direito, eu digo, pô, vou dar meu curso para pedagogia, porque esse setor eu posso chegar a diretor do setor pedagógico, a chefe do setor pedagógico. Eu já ambicionando assim um cargo melhor. Mudei o curso para pedagogia, me formo, faço um concurso interno, mudo de qualificação e de atividade. Né? Aí foi uma maravilha, dali formado, cheguei à direção da instituição. Quando eu cheguei a diretor, aí eu a dança, já fazia dança aqui fora, porque eu não tinha essa intenção de me tornar um profissional de dança. Você acabou se tornando tarde profissional de dança. Né? Exato. Muito em função do clima tenso que eu vivia na instituição. Eram motins e tal. Então eu precisava de algo para esparecer. Paralelo a isso, eu dava aula para uns amigos. Tinha uns amigos que pediam nas festas, pô, Carlinhos, me ensina a dançar, como é que é esse passo aí? Me ensina, me ensina, me ensina. Eu digo, peraí. Inclusive a Magali Cabral, mulher do Sérgio Cabral, a Lotus Oliveira, que foram duas pessoas que me motivaram e me incentivaram muito para esse início, né, didaticamente falando, né, de ensinar. Aí eu digo, pô, eu já sei o que eu vou fazer para esparecer minha cabeça, para aliviar, vou dar aula para a galera que está querendo, os amigos. Que era uma festa. A gente ia para a casa da Lotus, em Santa Teresa, Lotus Oliveira, uma amiga, e ela arrastava, tirava tudo da sala, fazia pãezinhos com pastinhas, era uma festa, na verdade. E eu começava a ensinar de uma forma ainda muito sem uma lógica. Eu ensinava, esse passo aqui. Aí, no final, eles botaram um negócio no meu bolso, assim, eu digo, não quero. Não, a gente só quer se for profissional. Você tem que... Quando eu cheguei em casa, peguei e contei, era quase a metade do meu salário numa aula. Eu digo, imagina se eu fizer 2, eu tenho meu salário. Se eu fizer 4 aulas por semana. Aí eu comecei a pensar já numa coisa, vamos dizer assim, profissional. Aí toda terça eu fazia aula, depois passou terça e quinta, depois segunda, terça, quarta e quinta, depois eu não tinha mais horário, foi quando eu abri a academia. E realmente era muito lucrativo, e muito mais importante, que era muito satisfatório para mim. Quando você pensou em abrir a casa de dança, você pensou em unir a pedagogia com a dança de salão, mas a dança de salão ainda é praticada de uma forma muito amadora no Brasil. Como você vê isso? Porque uma coisa é o improviso na dança, outra coisa é o improviso profissional ao ensinar a dança. Eu, de uma certa forma, eu acho que eu protagonizei isso. Pelo menos na minha academia até hoje, a gente tem discussão pedagógica, a gente discute movimento, a gente discute a dificuldade de determinado aluno, a gente passa esse aluno, às vezes muda ele de turma em função da dificuldade que ele está tendo, ou trabalha mais aquele passo ou aquele ritmo determinado que ele tem dificuldade. Né? Existe uma discussão pedagógica, existe todo um caminho pedagógico. Mas até então, realmente, a informalidade da dança é uma atividade social, é praticada nos salões socialmente. Né? Você toma um drink, você vai no teu aniversário, a gente arrasta os móveis na sua casa, ou então nós vamos pular para 40 graus para comemorar. Então tem sempre um tom social. Como é que isso se tornaria... teria uma conotação academicamente falando, né, uma conotação pedagógica, um segmento de ensino, uma metodologia de ensino, um programa de ensino. Aí sim eu associei a pedagogia. Aí um dia sentado eu peguei um caderno e comecei a escrever. O cara entra na academia, o que ele tem que fazer? Bom, ele tem que aprender a andar. Eu fiz uma analogia com a vida humana. A gente nasce, a gente engatinha primeiro, para depois levantar e caminhar. Então eu preciso de passos básicos. Na pedagogia, você tem a alfabetização. Primeiro você mostra as vogais, depois as consoantes, depois você junta vogais e consoantes e formam sílabas e formam palavras. Então eu comecei a pegar movimentos simples que eu pudesse transmitir para o indivíduo, que ele começasse a galgar os primeiros passos da dança. Fiz uma seleção de passos fáceis, vi um ritmo mais acessível a isso, que era o bolero, né, que é o bolero, um ritmo mais fácil de você encaminhar.
Aí eu comecei a ensinar e via que as pessoas ficavam muito travadas. Eu digo, bom, tem que ter uma psicologia aí, não querendo ser psicólogo, mas no grotesco português, uma forma de lidar, né, com esse indivíduo de forma que ele relaxe. Então, não posso usar termos técnicos. Na dança de salão não existia, no balé, plié, élevé, primeira posição, o cara não ia entender. Então, agacha aí, agacha um pouquinho, flexiona o joelho, usar termos, né, que o indivíduo fosse um nível de compreensão do indivíduo, de um médico, de um contador, de um advogado, de pessoas que têm atividade completamente diferentes de dança. Então, primeiro, a linguagem que eu pudesse transmitir, ele tivesse um nível de entendimento. Movimentos simples e repetição. Olha só como é que é. Isso, 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 isso. Vou fazer mais uma vez. Isso, 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 isso. Faça comigo na terceira. Isso, isso. Não, não é assim. Calma, meu irmão. Beleza, tranquilo. De uma forma muito lúdica, suave, de brincadeira, e traçar um caminho, o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, ou seja, iniciante, intermediário e adiantado. E fui traçando, logicamente, ao longo dos anos, né, isso foi se aprimorando, até pela minha formação pedagógica. Uma metodologia de ensino, um programa de ensino. Então, quando eu comecei a montar uma equipe, eu dizia, você não pode chegar na sala sem saber o que você vai ensinar. Você já tem que chegar lá e dizer, hoje a aula é disso. Então, vamos trabalhar isso. E já sabendo que isso é o antes daquilo. E assim sucessivamente. Então, você ia gradativamente elevando o nível e o conhecimento do aluno. E deu certo. Né? A minha academia hoje tem, inclusive a formação dos professores tem muito essa conotação, tem que ter esse perfil. Se ele já saiu da casa, abriu a academia dele, viajou, foi para o mundo e dá aula dele lá, tudo bem. Mas se ele usa a metodologia do Carne de Jesus, ele tem que seguir esse caminho. E é um mercado reconhecido no Brasil? É um mercado reconhecido no Brasil e no exterior. Hoje eu tenho pessoas que vieram de vários cantos. Tem gente que veio de Ananindeua, no Pará, tem gente que veio de Manaus, do interior do estado do Amazonas, e pessoas que não tinham nenhuma perspectiva, né? E eu meio desesperado, os caras chegando aqui no Rio com a mão na frente e outra atrás, aí eu vim para trabalhar, eu vim para dança, não sei o quê, então, pelo amor de Deus, eu me senti muito responsável, por isso que eu dizia para todo mundo, não, é muito fácil. Eu desbravei, eu viajei em vários lugares, eu já fui em frente indígena, que eram 2 horas de helicóptero, de Cacoal, mata dentro, lá em Rondônia, para dentro de frente indígenas, índios recentemente contactados pela primeira vez. Então, foi uma coisa realmente que as pessoas não tinham uma perspectiva de que aquilo poderia ser a sua profissão. Foi um começo meio difícil, de eu chegar no lugar e dizer, que dança é essa? Né? E eu começar a dançar e as pessoas... Né? E, enfim, naquela época foi muito difícil. Foi difícil abrir as portas, foi difícil você realmente abrir uma frente. Hoje o mercado exige, né, é o que eu falo para os profissionais hoje, para os meninos que estão comigo hoje. Hoje exige até que o cara, olha, aprenda uma língua, vai estudar inglês, porque existe uma demanda muito grande da dança brasileira, genuinamente brasileira, no viagem. Estou acabando de vir de Las Vegas, fiquei uma semana no Brasil, voltei para Bangkok, fiquei mais uma semana, e isso tudo com a dança. Qual a dança? A dança de salão brasileira, o samba brasileiro, principalmente o samba carioca, essa magia da dança de salão do Rio de Janeiro. E fora os outros ritmos que eu apresento de outras regiões brasileiras, de outros estados brasileiros. Então, é um mercado promissor, desde que o cara tenha foco, objetivo, procure realmente, né? Aprendeu a dançar um mês, faz 10 passos e já acha que está pronto. A demanda hoje é de profundo conhecimento. Então o cara tem que saber discutir sobre a dança, a parte teórica, saber de onde vem. Tendo uma entrevista, no momento que ele tenha que estudar mais esse conceito, ou esclarecer mais sobre a atividade da dança popular brasileira. Né? Então hoje a demanda exige muito mais, mas o mercado é bem promissor. Como o carnaval entrou na sua vida e como você foi parar coreografando a comissão de frente da Mangueira? Como eu disse antes, eu danço desde 4 anos, segundo mamãe, né? Papai, né, e tal. E meu pai era um cara, mas eu me lembro com 8. Esse muro que eu pulava eu ia para em cima da hora, que era uma escola de samba,
que tinha no bairro, ou na AEC, Associação Esportiva de Cavalcante, ou no Centro Comercial de Cavalcante, ou nos bancários de Cavalcante. Eram clubes sociais que tinham bailes. E em cima da hora, na verdade, foi o meu primeiro quintal, vamos dizer assim. Eu saí da minha casa e ia para a quadra da escola de samba. Foi em cima da hora que, numa Natal, as pessoas corriam coxia. O que era correr coxia? Eu ia na sua casa para desejar um Feliz Natal, comia uma rabanada. Ia para a casa dele, tomava um uísque. Ia para a casa dele, comia uma castanha e terminava na minha casa. O correr coxia era um visitar o outro. E a minha casa era a última, que todo mundo ia. Por quê? Porque tinha baile. Meu pai botava uma gambiarra no quintal, meu pai cimentou o quintal todo, deixou lisinho, não sei o que e tal. Aí recebia os amigos ali e virava um baile. Minha casa era a última porque todo mundo ficava até de manhã. E meu pai gostava de receber, então era uísque regado, comida, bebida. Então todo mundo gostava. E aí, em cima da hora, que era a escola de samba do bairro, saía com os batuqueiros e o seu João Severino, que era o presidente na época, eu me lembro disso, ele corria, puxia e parava na minha casa com a bateria da escola. Aí eu comecei a sambar, eu devia ter 7 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Comecei a sambar, pinte, e ele dizia, ele tinha uma voz rouca, Amarante, o Carlinhos tem que desfilar lá em cima da hora. Minha mãe era mais, sabe, mais recatada e tal. Meu pai, não, meu pai é político, um cara muito bem conhecido e querido no bairro. Então meu pai dizia sim a tudo, né? E, na verdade, o sim dele venceu, porque ele convenceu a minha mãe, contrariada, permitiu, e eu desfilei lá em cima da hora pela primeira vez. Quer dizer, foi a escola que me descobriu. Eu acho que eu entrei na escola e não a escola de samba entrou em mim, porque quando garoto também, eu me embalava, eu chupava dedo. Até 10 anos por aí. Eu chupava dedo e me embalava, deitava de lado e ficava me embalando. E o som da escola de samba, tum tic tum tic tum tic tum tic tum tic tum, aquele som me embalava. E olha, mais para frente eu estava desfilando em cima da hora. Eu tenho até uma foto muito engraçada, muito hilária de eu desfilando na foto, que eu era baixinho e desfilei com uma negra linda, bem mais alta do que eu, fazendo gafieira na Avenida Rio Branco, no enredo da Em Cima da Hora. Ali acho que começou a minha história com samba. Mas você já era mangueirense? Não, engraçado, eu não era mangueirense. Eu era Em Cima da Hora, azul e branca, minha escola, apaixonado pela escola, como sou apaixonado até hoje, não resta a menor dúvida, é minha escola do coração também. Meu coração se divide em dois, eu vou te explicar por quê. Porque essa escola foi a minha formação, foi a minha vivência, foi o meu sonífero, vamos dizer assim, o meu embalo, o meu ninar para dormir. Meu pai foi presidente da escola, meu primeiro estandarte de ouro foi pela Em Cima da Hora como passista em 1985. Em 1976 eu ganhei o primeiro prêmio como dançarino, que foi Pé de Ouro, dado pela Em Cima da Hora, pelo querido e já falecido Francisco dos Santos, o Chiquinho, que era presidente da escola na época. Foi o meu primeiro prêmio em 76. Quer dizer, a escola faz parte da minha formação. Mas justamente já frequentando a escola de samba, eu saía. Quando o samba da Em Cima da Hora acabava, eu ia para Portela. Nós íamos para Portela a pé, que Cavalcante Madureira era próximo. E desfilava na Em Cima da Hora e na Portela. Era para eu ser portelense, pela criação, pela convivência. Natal cansou de me chamar a atenção, porque eu era muito levado na quadra. Carlinhos, vou falar com o Amarante, fica quieto, que eu mexia com todo mundo, mexia com as meninas. Então, a minha vivência toda era Em Cima da Hora e Portela. Mas eu comecei a ouvir Cartola. Cartola é o responsável pelo meu coração, parte do meu coração ser mangueirense. Porque eu ouvia Cartola e me apaixonava por aquela figura e pelas poesias, pelas belas canções. E Cartola, Mangueira, Em Cima da Hora, Mangueira, Em Cima da Hora, Mangueira. Então, aí... E Mangueira. E Mangueira. Minha história é essa, com o samba. O Cartola me conquistou. Engraçado, falam muito das comissões de frente da Mangueira, mas eu fiz comissões memoráveis, né, Em Cima da Hora. Eu tenho uma que para mim é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, mas que não tinha visibilidade, porque a escola estava num grupo que não era televisionado o desfile, né? Então não teve essa visibilidade que a Mangueira deu, né, com as comissões. Mas quando você foi convidado para assumir a coreografia da comissão eu já tinha uma experiência pela Em Cima da Hora, eu já tinha feito Em Cima da Hora. Mas o que era importante para você na comissão de frente? Na comissão,
Para mim, o importante é o tema. Né? O tema, para mim, é inspirador. Tanto que essa primeira que eu fiz na Em Cima da Hora foi uma homenagem a Sérgio Cabral, e eu fiz mais ou menos o que eu fiz na Mangueira, em 99, os Bambas do Samba. Só que na Em Cima da Hora eu fiz ao vivo. Eram os Bambas, eram os grandes amigos de Sérgio Cabral que estavam ali. Ziraldo, Jaguar, Albino Pinheiro, falecido Albino Pinheiro, Jairzinho, Roberto Dinamite, por causa da ligação coisa com o Vasco, todos os grandes amigos, grandes jornalistas, né, Arthur da Távola. Eu já coreografei esses caras numa comissão de frente na Em Cima da Hora. E depois na Mangueira eu faço 98 o Chico Buarque e 99 outra memorável também, que foram os Bambas do Samba, que não era nada mais, nada menos do que uma coisa parecida com a Em Cima da Hora. Só que aqui já eram falecidos e aqui eram todos ao vivo e a cores. Né? Para mim é importante o tema. E o que foi interessante na Mangueira, que a Mangueira me deu liberdade de criação. A Mangueira disse, aí, é contigo. Aí eu pirei, claro, não impus, apresentei, que tal isso? E lá tem um diretor que eu gosto muito de apresentar as ideias para ele, que é o Elmo José dos Santos, que ele é um vibrador, ele te olha assim, ó, ele tem uma cara carrancuda, ele te olha sério. Aí você vai contando a história para ele, o olhar dele e a expressão dele vai aumentando. Aí eu olho no cantinho do olho dele, uma lágrima, no outro a lágrima, o olho dele cheio d'água. Aí ele chega, eu chego a me arrepiar, só de lembrar. Aí ele chega e diz assim, pô, bateu a passarinha, isso é forte. Isso é isso que para mim conta. Eu, ao relatar a ideia, eu senti a emoção das pessoas para que eu estou relatando. No caso, as pessoas que detêm a decisão. A Mangueira pode chegar para mim e dizer, não gostei disso. Não gostei disso também. Né? Porque são ideias que te levam a um custo mirabolante. Mas eu gosto de sentir essa emoção é importante. Mesmo que não seja aprovada, porque muitas ideias não foram aprovadas por causa de custo, a gente, a partir dessa ideia, a gente vai abrasileirando. Ou seja, chegando à nossa realidade. Vou te dizer quando a palavra é para dizer, eu não me lembro bem o ano, quando a gente falava de Camões, a Mangueira falava de Camões. Eu trouxe 15 Camões na avenida, todos iguais, vestidos iguais, que não era a minha característica. Só a 98 que eu usei os malandros todos iguais e essa de Camões que eu usei todos iguais. Todas as comissões eu faço uma mistura de figurino, de ideias, de leitura, que você olha, é como se você estivesse olhando a realidade. Eu não vou trazer os Bambas todo mundo uniformizados iguais. Eu vou trazer a Clementina como ela se vestia, o Cartola como se vestia, Mestre Fuleiro, Natal com o braço lá atrás e dando tapa no peito, porque ele não podia, desculpa, ele não podia fazer isso, aí ele fazia isso, batendo no peito com a mão. E essa é a realidade. Mas os Camões não, a gente ia trazer uma coisa de LED, que na época, LED não era uma novidade. Mas o custo de importar isso da China, ou de alugar isso, que viria de uma empresa na China na época, para fazer isso, a ideia, era realmente mirabolante. Aí o que eu fiz? Em vez do livro de Camões serem LED, viraram placas, com todas as mensagens e letras que cada componente tinha para formar a palavra. Digamos, Jamelão tinha acabado de falecer. Aí eu fiz uma homenagem ao Jamelão. Jamelão, o nome dele. Então você era o J, A, E, e assim sucessivamente, que se abriam como livros. Desfaziam ordem e progresso, quando a gente faz a bandeira do Brasil, que em vez de ser verde e amarela, era verde e rosa, fazendo uma alusão que o Brasil é mangueirense, todo mundo ama a Mangueira. Então foram ideias que surgiam do corte da ideia original. Por isso que eu digo a você, respondendo agora a sua pergunta, o que me chama mais atenção e que me prende é o tema. O tema, dali eu tenho ideias que vão adiobar. Né? Essa foi 2000, que eu fiz o parto na avenida. O grande segredo,
A grande brincadeira era a troca de roupa que eu fazia em 8 tempos. Na batida do samba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu, de Dom Pedro, eu virava um farrapo. Era uma transformação que a gente fazia na hora ali, na frente de todo mundo. A mudança de figurino. E o atrativo, isso não chamou atenção. O que veio chamar atenção? O parto do Obazinho, que eu fiz com a ideia com 18 dias antes, porque eu fui levar minha mulher para fazer um parto. Chegando do ensaio, 4 horas da manhã, eu subindo e ela assim, vamos, porque eu tenho que fazer um parto agora, me leva lá. Eu digo, pô, isso é hora de alguém parir? Eu falei para ela assim, morto de sono, querendo dormir, 4 horas da manhã. Aí ela, não, deixa, ela ficou chateada, não, vou te levar. E levei. Fui dirigindo, fiquei esperando ela no estacionamento da Clínica São José, enquanto ela fazia o parto, e recostei para dormir. Vou recostar. Quem disse que eu dormi? Pô, isso é hora de alguém parir, pô, parto, pô, queria estar dormindo. Peraí, parto? Parto. Levantei, apertei o negócio do encosto do carro, levantei, parto. Peraí, Obá II nasceu no Rio. O Obá I veio, Lorde veio da África, chegou aqui, foi morar no Cais do Porto, era um negro comum, porque ninguém aqui, imagina, um negro, Lorde, aqui era um escravo, né? E ele acaba se envolvendo e nasce o filho dele aqui, o Obá II. Peraí, vou fazer um parto na avenida. 18 dias a gente monta boneco de látex e faz o parto na avenida. A ideia, o tema, te dá muitas possibilidades. E foi um grande sucesso aquela comissão, né, que a gente fez, foi pro Fantástico, o bebê rodou mais o mundo do que propriamente a comissão. Você começou coreografando, né, a comissão de frente 2 escolas do seu coração. E seguiu por mais de 10 anos nessas escolas. E depois você mudou para outras escolas. A emoção é a mesma? Não, a emoção não é a mesma. O profissionalismo é o mesmo. Eu sou muito profissional, né? Tanto que quando eu fui para essas 2 escolas, fizeram uma festa de recepção, eu fui apresentado à comunidade e eu fui logo dizendo, todo mundo sabe que meu coração é verde e rosa. Mas eu sou profissional acima de tudo. E minha dedicação aqui será a mesma que eu tivesse na Verde e Rosa. Eu sou muito focado, eu sou um cara muito obstinado com o meu trabalho. Tudo. O meu trabalho me tira de tudo que você possa imaginar na vida. Né? Até o caso da morte do meu filho, 5 dias depois eu tive que dançar, e fui dançar. Deixei de fazer muitas coisas na minha vida, mas dançar, trabalhar, não. E 5 dias depois eu tive que ir para o palco, que era um trabalho assumido. Era um contrato que eu tinha assinado com os Emirados Árabes. Eu não podia, né? E tantas outras coisas na minha vida que eu foco no meu trabalho. Enquanto eu estava na Mangueira, eu fazia em cima da hora que a minha escola do coração. A escola estava num outro grupo e me permitia vamos dizer assim, o meu tempo e a equipe eu dividia era perfeitamente possível. Aí eu saí da Mangueira por razões assim, eu briguei com o carnavalesco na época, briguei não, ele brigou comigo, eu discordei de algumas coisas dele e disse, olha, o cargo é de confiança, você pode colocar quem você quiser, eu te dou um tempo, não está satisfeito você e tal, e pedi para sair. No que eu pedi para sair, eu fui para a Globo fazer 2 anos de uma coluna na Globo. Aí eu não tinha que estar realmente envolvido com escola nenhuma. Era neutralidade total. Apesar de todo mundo saber que eu era mangueirense, eu não podia estar trabalhando com nenhum carnaval naqueles anos. A coluna foi um sucesso, aí fiz mais um ano, Saí da Globo, fui para o Estandarte de Ouro como jurado do Estandarte de Ouro. Também não podia fazer carnaval. Aí acho que foram 5 anos longe da Mangueira e 4 anos longe do carnaval, né? Globo e Estandarte de Ouro. Aí eu disse, não, eu quero voltar a fazer carnaval. Aí a Beija-Flor me convida. Aí foi esse discurso que eu disse para a Beija-Flor, olha, com todo prazer, estou aqui, sou um profissional, vou estar focado e realmente focado, dedicado, sem nenhuma ressalva. De lá, aí a escola foi campeã, né? Aí de lá eu vou para a Vila, no ano seguinte.
faço a Vila, a escola foi campeã. Não, minto, vou para o Estandarte de Ouro. Aí depois vou, acho que 1 ou 2 anos depois, vou para a Vila, Vila campeã. Aí eu disse, não, agora quero mais não, quero voltar para casa. A emoção é outra, porque não é que você mude o foco, mude a tua responsabilidade, que você se entregue mais aqui ou acolá. Você tem o acréscimo da paixão. A emoção eu tive lá também. Eu me emocionei com o trabalho que fiz, vibrei com o trabalho que fiz e não medi esforço pelos trabalhos que eu fiz nessas 2 escolas. Agora, na Mangueira, aí o choro vem, né? Porque são razões que a própria razão desconhece. Carlinhos, você é sempre tão alegre. Como que o assassinato brutal do seu filho mudou a sua percepção em relação à vida? É difícil. Foi e está sendo difícil, né? O que me fortalece muito e o que me mantém de pé é justamente o meu trabalho, né? O trabalho e a família. Os amigos são muito importantes nesse momento. Foi um soco no meio do peito, né? Muito forte. A alegria realmente vem da lembrança que eu tenho dele, porque eu dizia para ele, não dá muita asa para ele, porque ele se espalhava para juntar, era difícil, porque se ele chegasse aqui, você desse um alô para ele, desse confiança, pronto, ele já estava já contando história. Ele era uma pessoa muito alegre, né? Você fala que eu sou alegre, você não imagina o que meu filho era. E isso foi para mim um choque, está sendo muito difícil conviver com isso. Agora eu estou vivendo, inclusive, um momento de mais uma audiência, né, que eles estão, a defesa, né, dos 6 indivíduos estão protelando, mas agora vai ter uma outra audiência, e espero que seja a última, né, para partir para o julgamento. E eu vivo cada dia, estou vivendo cada dia com o meu trabalho, com a minha família e os meus amigos. A família foi muito importante, porque hoje minha família se reduz a 2 irmãs, a minha mulher e a minha filha, né? O meu convívio diário é minha família, eu, minha mulher e minha filha, né? E é focar no meu trabalho. Você é religioso? Sou muito, muito tenente a Deus. Eu acho que eu rezo, eu comungo, eu rezo muito diariamente. A minha religião, assim, a minha fé, ela se divide entre o catolicismo e o espiritismo, né? Eu frequento, eu assisto, eu venero, eu obedeço, eu oro muito, eu canto muito, né? Eu comungo. Né? Porque eu acredito que é essa força, o caminho que você chega a essa força, a esse Deus, que para uns é Oxalá, para outros é Buda, para outros é Jeová, para outros é Deus, para outros é Jesus Cristo, mas é uma força, é um ser, é uma fé que você tem em algo que você se prende. Eu me prendo a isso. Eu tenho muita fé, eu acredito na justiça, né, que vai ser feita no julgamento. Carlinhos, é verdade que quem dança seus males espanta? Eu sou prova disso. E qualquer um pode dançar? Qualquer um pode dançar. Dançar está muito na cabeça do indivíduo. Se você partir para qualquer coisa na sua vida, você partindo com a ideia de que, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso, você realmente não vai fazer, né, você não vai conseguir. Eu acho que muito é foco. Dançar é movimento. Eu estou aqui gesticulando com você, eu estou dando tchau, eu abraço alguém, eu aperto a mão de alguém. Isso é movimento. Dança é movimento. Isso pode virar uma coreografia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu falo de felicidade, falo de adeus. Pronto. Felicidade em te encontrar, em te abraçar. Adeus, até a próxima. O tema, eu boto uma música, isso vira uma dança. Então, se o indivíduo se locomove, se ele mexe, se ele levanta, se ele escova o dente de manhã, se ele bebe água, se ele anda num ritmo, eu não tenho ritmo. Não, você tem. Anda daqui a ali. Você está tranquilo. Então, você anda 1,
2. Você está atrasado. 1, 2, 3. Você acelera. E não você acelera e... tá. Isso é arrítmico. Mas se você tem um ritmo para caminhar, se você tem um ritmo para andar, para correr, para se movimentar, você tem um ritmo para dançar. É só botar a música e treinar o passo. Você não aprendeu a andar? Então anda para o lado agora. 1, 2, para a volta. 3, 4. Já faz um passo da dança. E assim gradativamente. É aqui, ó. É claro que é. Eu já tive uma companhia com portadores de deficiência, né, cadeirantes. Eles faziam das cadeiras as pernas. E dançavam com o tronco, faziam movimentos lindos. Fomos fazer uma apresentação na Austrália, no ano de 2000, nas Paralimpíadas. O grande destaque, demonstração, não era competição. Foram manchete dos jornais. E lá o mundo lá fora, todo mundo dança. Só não dança quem não quer. Se liga nisso. Só não dança se você não quiser dançar. Bom, então vamos dançar? Vamos. Foi um prazer te conhecer, te entrevistar. Muito obrigado. É um prazer muito grande recebê-los aqui e tudo de bom. Um grande abraço. Obrigado pela atenção, pela oportunidade de poder também falar um pouco da minha história. Para trás. E o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço.